Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta, o podcast da UFMT Araguaia. Hoje, quem está apresentando o programa sou eu, professor Vitor, e o Vitor. E o Vitor, dupla. O Vitor. O Vitor já participou de alguns programas e hoje a gente tem um convidado. Todos são especiais, né? Mas esse convidado é um convidado externo dos muros da UFMT, né? Então a prova de hoje é recuperação química, um exemplo de superação com Fabrício Burjac, que é a nossa consulta também. Seja bem-vindo, Fabrício, ao nosso podcast Prova com Consulta. Obrigado, professor Victor. Obrigado, Victor, pelo convite. Estou inteiramente à disposição, como sempre. Os meios de comunicação, para mim, é sempre um meio de informar e levar também a política pública sobre drogas àquelas pessoas que precisam. Eu fico muito feliz de estar num centro universitário, né, o UFMT, que é para mim uma referência aqui em toda a região do Vale do Araguaia, onde a gente pode estar podendo contar um pouquinho mais da nossa história. Legal. Para o público externo, a gente conheceu o Fabrício, quem acionou foi ele, né, junto com alguns outros professores. Ele se dispôs a vir para o campus e conversar dentro de sala de aula com alunos, né, e turmas que estavam disponíveis antes do carnaval num projeto, um dos projetos que a gente vai falar, né, que era a conscientização, né, o cuidado, principalmente do adolescente universitário com o uso de drogas. Foi aí que eu tive conhecimento, né, desse trabalho impactante social que ele faz, e a gente convidou ele para tentar, através do nosso podcast, ter uma amplitude talvez maior, uma amplitude diferente e uma visibilidade que fica eternizada, né? Então, talvez esse episódio fica ao ar muito tempo. Então, como é assuntos delicados e assuntos de superação, isso pode ser uma ajuda para alguém, né? Esse nosso bate-papo pode levar à consciência de alguém em relação ao uso de drogas. Então, como a gente vai chegar nesse tempo, mas primeiro a gente queria contextualizar e entender um pouquinho da sua história, né? Antes das nossas perguntas pontuais. E o mais interessante, talvez, do episódio de hoje é um relato de vida. Conhecer o Fabrício, né, a caminhada dele. Hoje, o Fabrício, ele é formado em filosofia, ele é escritor de vários livros. Eu tô doido pra saber a história desses livros. Vamos saber a história dos livros dele que estão na mesa, que vocês estão vendo. Ele é funcionário, né, funcionário público da Assembleia Legislativa, tem um vínculo com o estado de Goiás, e tem projetos sociais voltados para essa finalidade, né? Mas antes a gente queria conhecer um pouquinho, até a gente tem curiosidades, né? De situações que você viveu, até a gente, por fim, chegar no livro, né? E nos inspirarmos, né? E principalmente nessa questão da superação de uma dificuldade enorme. Então, Fabrício, a gente queria conhecer você, né, principalmente nesse envolvimento, né, o porquê que você chegou a esse ponto de abrir tantos trabalhos sociais, o combate à droga, né, sua história como pessoa, né, nessa perspectiva. Então, professor, eu tenho hoje 52 anos, né, vivi a vida toda, nasci e fui criado na cidade de Aragaças, aqui no Vale do Araguaia. Minha família chegou aqui em 1940, na época da construção dessas 3 cidades aqui, né, das pontes. Meu avô era funcionário da Fundação Brasil Central, ele era mestre de obra, né, as principais obras da Fundação Brasil Central, ele praticamente ficou sendo responsável, né, as casas onde a gente nasceu e foi criado na Vila Ceará, que era o residencial Getúlio Vargas,
apelidado Vila Ceará, porque a maioria dos funcionários vinham da região do Nordeste, do Ceará, do Norte, né? Rio Grande do Norte, desse pessoal. E a maioria era cearense, então ficou Vila Ceará, né? Naquela época tinha-se esse costume. E ali onde eu fui criado, né? E por infelicidade, eu digo assim, minha, mas também irresponsabilidade de um adulto, aos 10 anos de idade eu tive meu primeiro contato com as drogas no aniversário de criança. Com 10 anos? 10 anos de idade. Onde um adulto me ofereceu um copo de cerveja, né, como se fosse refrigerante, e eu bebi. Né, bebi, já senti o efeito, já gostei, né? Então, a partir daí, tornou-se, né, a minha vida ativa ao uso e abuso de substância psicoativa até os 40 anos de idade. Então, o início com 10 e o término com 40. Os últimos anos na drogadição foram como morador de rua, lá na capital do estado de Goiás, Goiânia, na rodoviária, como usuário de crack. Eu passei, então, esses longos 30 anos, né, de insucesso em tudo que eu fazia. Olha, eu fui seminarista da igreja aqui em Barra do Garças, fiz 5 anos de seminário, onde eu tive a oportunidade de cursar filosofia para tentar ser um sacerdote da igreja. Levantava 5 horas da manhã até meia-noite lendo a Bíblia, mas a dependência química, o uso, o abuso, sobretudo do álcool, não deixava eu ter sucesso. Eu fui também servidor da Força Aérea Brasileira, eu servi lá em Brasília, no 6º Comando Aéreo, e tive a oportunidade de ser um dos primeiros militares, soldado de primeira classe aqui no DPV DT-63, que é o radar, que fica aqui em cima da serra, e isso em 1993. Então servi também durante alguns anos, sobretudo 4 anos, né? E também por causa da droga, naquele período era a maconha que eu tanto usava, e acabou então os meus superiores descobrindo e eu tendo que ser também mandado embora praticamente da Força Aérea e não podendo seguir carreira, embora tinha um desejo muito grande, né? E essa vida toda sobre o uso e o abuso de substância psicoativa me levou a sempre começar algo, nunca terminar, sempre procurar ter sucesso e não concluir. Quando eu estive em Goiânia, antes da minha última recaída de morar na rua, foi quando eu já constituí família, tinha filhos, esposa, né? E trabalhava no Banco Pan-Americano. Quando o Banco Pan-Americano foi compro pela empresa Silvio Santos, foi um auge do sucesso, do consignado, dos consórcios e tudo. Então eu estava naquele período ganhando muito dinheiro. Eu ganhava, em 2008, para você ter uma ideia, 4, 5 mil por semana em comissão, fora o salário. Né? O salário mínimo naquela época era R$900. Então eu por semana já ganhava 4 salários mínimos. Né? Então tive muitos carros, tive muitos negócios, uma família constituída, esposa, um filho, uma filha. Mas a condição naquele período também de muito dinheiro me levou à prostituição, ao uso da cocaína. Conhecendo a cocaína, eu acabei conhecendo o crack também. E aí foi fim de carreira, porque o crack, infelizmente, quem usa crack não faz mais outra coisa, não consegue fazer outra coisa a não ser usar o crack. E foi o que me levou para a rua. Mas Fabrício, assim, você coloca pela sua fala, né, e muita gente também tem esse raciocínio, eu sou um deles, que a porta de entrada foi ao álcool, né? Sim. Mas socialmente, né, o álcool é aquela droga que socialmente ela é aceita. Né? E essa passagem que é, vamos dizer, socialmente aceitável do álcool para as drogas ilícitas, né? Que existe uma visão diferente. Como foi essa passagem do álcool para maconha, né? Para cocaína, assim? Como que foi? Porque, igual eu te falei, a gente em off, né? Eu sou... É um mundo, assim, muito diferente do meu, né? E me dá a sensação que sempre são portas que vão se abrindo pela tentativa de experiências, né? Então, muita gente fala assim que você começa com a maconha, aí dali a ponto ela não começa a fazer efeito e vai procurando prazeres em drogas mais fortes e que tendem a te deixar mais dependentes, né? Como que foi para você essa transição? Assim? Olha,
pessoalmente, aos 12 anos eu já estava fumando maconha. E o que me levou foi realmente algo social, o convívio com outros que já usavam, outros adolescentes mais velhos, alguns parentes, né? Então eu tinha algumas habilidades, por exemplo, para deschavar e bolar um baseado. Então isso tudo vai acrescentando. Não, peraí. né, O que é de chavar e bolar? O que é? A maconha naquela época, ela vinha imprensada, né? Quanto mais imprensada, melhor o produto, né? Ah, Então quando você pegava, você tinha que deschavar. Deschavar é quebrar ela tá. todinha, né? Para poder ela ficar fácil de bolar Sim, numa folha de papel. sim. Então eu tinha muitas essas habilidades. Então toda vez que tinha um grupo, como eu era da sociedade mais baixa, mais dificuldade com o dinheiro, que eu era criado pelos meus avós, e a turma que tinha o dinheiro, então sempre procurava o Fabrício, né? Ou para ir comprar. E aquele período, eu lembro muito bem, a gente saía do centro de Aragaças para ir fumar maconha lá no trevo, escondido da polícia e o medo da repressão que havia na época. Hoje os jovens fumam crack na porta da sua casa sem nenhum libido, né? Mas naquele período era assim. Agora, cientificamente, né, o que a Organização Mundial da Saúde já consegue entender e já diz, né, a partir de 1992, a dependência química já começou a ser tratada como uma doença. Então, quando ela chegou a esse ponto, ela teve que identificar alguns fatores. O primeiro, se é doença, tem um órgão que está defeituoso, que está contaminado. Qual seria o órgão? O cérebro. Então, o cérebro da pessoa dependente química está com a doença, digamos assim, mas literalmente está danificado. O cérebro, ele que é o capaz de discernir e sim ou não, aceitar ou não aceitar. Agora, por que algumas pessoas aceitam o uso e se tornam dependentes e outras não? Aí ela deu 3 características. A primeira, fisiológica, né? A pessoa nasce no DNA dela uma predisposição ao uso. Por quê? Porque o pai ou a mãe já fizeram o uso de alguma substância. E não precisa ser uma substância ilícita, sobretudo o tabaco, que na época era elegante até fumar. Então, o tabaco é uma substância química. E isso, sobretudo quando a mãe gestante, já é passado na corrente sanguínea da criança, a criança nasce com uma predisposição mais forte. No dia que ela experimentar o cigarro, ela vai gostar, né? E segundo, a psicológica. Naquele período, né, da minha época, você podia comprar cigarro ou bebida para os pais no supermercado, né? E quando a Organização Mundial da Saúde falou, não, isso daqui está formando o defeito de caráter, está colocando o adolescente com contato com a droga, né, com a substância, seja ela lícita, mas é uma substância química. Só te complementando, se eu lembro, Fabrício, que na minha escola, quando a gente saía, tinha um chocolatinho que era no formato de um cigarro, e ele vinha, o cigarro, você desenrolava o cigarro e ia comendo chocolate, comendo, como né? se fosse o cigarro, então tava, né? Escola de freiras, era vendido na porta, né? Não eram as que vendiam, mas na porta tinha. Então entra o fator psicológico, criação, formação de caráter, de pensamento, né? E o terceiro é o fator social, né? Ou seja, um exemplo que eu gosto de dar muito nas minhas palestras é quando um gestor, ele paga 1 milhão num show para que tenha uma festa, e as festas são regradas de bebidas, de tráfico e tudo isso que a gente quase não tem o controle. Bom seria ter a segurança e o controle, mas nós sabemos que é muito difícil. Mas nem por isso não tem que ser feito, não tem que ser realizado. Não estou querendo dizer isso. Mas ele investe 1 milhão nisso, né? E depois, na hora que você tem o direito de receber 30% de aumento, por exemplo, na educação, é mais difícil. Investir 50 mil numa praça pública é mais difícil. Então há aí um disparate, né, muito desigual da questão das programações com uso e abuso de substâncias, né, fáceis, e programação de um lugar livre dessas substâncias, um lugar saudável. Então a Organização Mundial, né, não é o Fabrício, isso é cientificamente, ela diz então que o fator fisiológico no DNA, predisposição, psicológico, como foi criado, e o social, juntando as 3 coisas, essa pessoa tem 99% de chance de se tornar um dependente químico. Aí ela ainda fala mais sobre 3 características da droga específica em si, né? Sem ainda a condição do organismo de cada indivíduo, que é diferente.
Cada indivíduo tem um organismo diferente. Então, a gente pensa assim, um indivíduo morre de overdose porque cheirou de cocaína, né? Hoje ele pode morrer de overdose só porque está tomando cerveja, porque pode ter etanol na cerveja, né? Então, toda droga, ela é, sobretudo, progressiva. Quando o indivíduo tem a predisposição, ele não consegue parar. Então, há uma compulsão no organismo dele devido a disparo de muita dopamina. Ele vai tomar um copo de cerveja, 2 copos, 3 copos, uma caixa. E ele vai progredir de uma substância para outra. Ele vai tomar cerveja e ele estando sob o efeito de cerveja, alguém oferece outra substância, ele vai experimentar outra substância e vai gostar e vai progredindo na substância. Então ela diz que a droga, todo tipo de substância é progressiva, né? Segundo, ela é crônica, porque está com o cérebro dele condicionado ao prazer. A sensação de recompensa de prazer, a cada vez que ele sente aquela substância lhe dando prazer, ele vai buscar querer mais, e cada vez mais, né? E não vai sentir tanta sensação de recompensa quando ele vai progredindo, porque ele vai diminuindo a dopamina, porque vai tendo um estado de depressão para pedir mais a droga. Por isso que aí essa droga já está fraca, então tem que passar para uma mais forte. Sobre você falar desses fatores, né, que pode influenciar o consumo, você disse que o seu foi mais um meio social, né? Que as pessoas te ofereceram, no caso. Mas havia uma predisposição da sua família, dos seus pais consumiam? Fumavam cigarro, álcool? Já vi isso? Meu pai era alcoólatra, ele morreu, né? Alcoólatra, eu tive 2 tios que morreram de cirrose, né? Nossa. Minha mãe era fumante. Né? Aí essa questão biológica. Então nasci com predisposição. Na hora que eu experimentasse, eu ia gostar. E a minha formação de caráter foi toda prejudicada, porque eu fui abandonado com 6 meses de idade, né, pelos pais biológicos, né, e criado pelos avós, né. Então já houve toda uma distância, um distanciamento, né, uma questão emocional, psicológica, que afetou muito. Né. E depois, aonde eu morava também era muito regado de bebidas. Era um povo retirante do Nordeste, como eu disse no início, né. O pessoal veio do Nordeste, então tinha muito consumo de álcool. Então a cada casa tinha um pé de amêndoa, aquele 7 copa, né? E cada debaixo do pé de 7 copa tinha o pessoal que fazia uso de álcool, a cachaça na época, né? Então a gente saía ali no setor e era muito fácil, muito acessível, né? Você ter um consumo de álcool ali no setor, mesmo não tendo dinheiro ou trabalho. E também, no caso então, como você disse sobre essas coisas que aconteceram na sua vida, a questão de ser abandonado, não ter essa criação, esses fatores psicológicos, assim, que eu vejo muito comentar que a pessoa teve muitos problemas e aí isso acaba acarretando o consumo ou até o vício. E como você foi assim também? Tipo, um dos fatores também foi essa questão do psicológico, de eu me sentir muito mal, assim, teve essa condição de você achar que consumindo a droga você ia melhorar, tipo, mentalmente, tipo, pra poder esquecer essas mágoas, alguma coisa do passado, algo assim? Sim, eu posso dizer com toda certeza, até mesmo porque o fator social, eu sou muito sociável, né? Então eu não culpo muito o fator social, porque a gente está no local e hora errada, muitas das vezes, né? Mas o fator psicológico foi o que mais me prejudicou, né? Porque o distanciamento da minha mãe, sobretudo, né? Isso houve um prejuízo muito grande. Não só para me levar ao uso de substância, mas na minha vida social também. Eu sou uma pessoa que hoje estou no 7º casamento, então nenhuma das minhas companheiras eu entendia, né, como companheira. Eu estava buscando aquela mãe que me abandonou. Então isso prejudicava muito. E para entender isso tudo, foi onde eu tive que fazer muito trabalho, ter conhecimento e aprender. Porque, de certa forma, cada rompimento de relacionamento me levava ainda mais ao fundo do poço. Quando eu dava uma respirada, que eu conseguia de novo ter um relacionamento, a dificuldade em tratar a pessoa como esposa, como mulher, né? E buscando sempre que fosse minha mãe, atrapalhava. Então, aí eu já começava o consumo de drogas de novo, e aí isso me levava a uma recaída maior e o abandono de novo daquela pessoa. Aqui, Fabrício, na UFMT, a gente fala que a UFMT tem 3 pilares que coordenam as ações dela, que é o ensino,
a pesquisa e a extensão, né? Então a gente usa o podcast também para divulgar o ensino, pesquisa e extensão. Nesse tripé extensão, a extensão são projetos voltados projetos sociais, né? E nosso laboratório tem um projeto, chama Farmácia Amiga, e ela vai para determinados pontos para levar o aluno e fazer atendimentos lá específicos. E ano passado a gente fez um atendimento num centro de reabilitação para dependentes químicos, Anjos da Guarda. E a gente foi lá e fez os exames com o pessoal, e então os alunos tiveram esse contato, né? Tem um autor que eu esqueço o nome, e ele fala assim que toda história faz mais sentido quando você sabe todos os detalhes. Eu falo essa frase, me remeteu lá, porque lá algumas pessoas se sentem à vontade de falar, né? Igual você se retratando assim, a questão meio que o abandono familiar. Você talvez achou essa uma forma de preencher esse vazio que foi constituído. E lá são histórias, da grande maioria, muito pesadas. Coisas que eu nunca vivi, né? Pessoas, crianças, às vezes assim, sabe, só um exemplo, né? Assim, abusado dentro de casa, são situações, né? Então são todas histórias assim. Eu não estou falando que justifica, mas você entende, quando você entende o contexto geral, você mesmo se questiona, rapaz, será que eu também não teria assim, procurado, não sei se é esse, mas outro refúgio para sair de uma situação onde o problema era onde você mais espera assim o aconchego, a proteção, e muitas pessoas lá não tiveram, né? Então, você tendo essa sua fala, né, me remeteu muito a essa nossa ação que teve, todas histórias assim de vidas que muitas pessoas não passaram, né? Então, antes de julgar, a gente entender, né, a vida, e igual você falou, é interessante essa percepção, a sua até dos relacionamentos, né? Que não é só a questão, tá vendo? Assim, não é só a questão do uso, né, de drogas. Você também teve essa consequência dos relacionamentos e tem essa percepção, né, da sua vida que teve essa consequência também. Sim, porque muitas pessoas pensam que a droga é a culpada de tudo, né? A droga é a cereja do bolo, é o final de tudo, né? A droga, na verdade, é um medicamento, né? Que vai adormecer a sua dor, adormecer seus problemas, né? Suas emoções. E a gente vê muito isso na própria condição do álcool, uma droga lícita, né? Social, e as pessoas usam para se divertir, para esquecer. A Bíblia recita, né, o uso do álcool para poder curar as mágoas. Então a gente tem isso como uma forma de válvula de escape daquilo que você está sentindo. E todas as minhas dores eram isso. Aí entra uma outra questão que as drogas fazem, que é a questão do abuso, né? Uma pessoa que usa álcool demais vai ter um prejuízo, né? Assim como a pessoa que usa crack demais vai ter um prejuízo. Se eu pudesse beber todo dia de tardezinho uma cervejinha depois de um serviço, né? Depois de um dia cansado, sobretudo na nossa região que faz muito calor, uma cerveja super gelada, era maravilhoso. Ou se eu pudesse fumar uma pedrinha de crack de manhã cedo, que é muito melhor, eu faria com o maior prazer. Aí eu posso... Não, por quê? Porque eu carrego todas essas emoções, todos esses problemas, meu organismo com a predisposição, né? Porque se eu experimentasse uma droga e meu corpo repilasse isso, eu não usaria, né? Se ela fosse ruim, eu não usaria. Então, quando eu uso e sinto prazer e não tenho controle, é que vem o problema, né? Todo o prejuízo está na compulsão, na falta de controle do uso, sobretudo de qualquer droga, não é só a questão do crack. O crack é a questão da potencialidade.
Enquanto o álcool produz no cérebro, no corpo do indivíduo 60 a 90 mg de dopamina, o crack produz 6.000 mg de dopamina. Mas aí, Então, Fabrício, me mata uma curiosidade aqui. O que isso representa? Porque assim, né? Longe de fazer apologia, porque como toda droga que você falou, ela produz uma sensação de prazer. Sim. Né? E assim, talvez o paralelo mais comum a pessoa pensar o prazer do álcool, né? Existe aquela euforia de início e depois, no outro dia, que o pessoal chama de ressaca, e às vezes a ressaca não é só física, é moral, né? E também tem constituintes químicos, então geralmente o nível de prazer ela tá aqui, o álcool sobe, quando volta, ela não volta aqui, você volta depressivo, né? Assim, uma situação, não que você é uma pessoa depressiva, mas ele te deprime pós o uso, o que condiciona a pessoa, não, eu vou tomar de novo para me elevar. Então eu imagino que as outras drogas seria isso. Agora o crack, quando você falou esses números, o que isso gera no seu organismo? Então, nesse momento, né, de êxtase. O cérebro ele não identifica, eu tô bebendo álcool, eu tô usando crack, né? Não, ele identifica potência de prazer, recompensa que o cérebro lhe proporciona de prazer para o seu organismo. Eu falo até nas minhas palestras assim, sem introduzir as drogas, né? O organismo do indivíduo foi programado para ter prazer. Então, todos os dias, quando você abre o olho, você está disparando dopamina. Né? Você abre o olho, disparou dopamina. Levantou, disparou dopamina. Veio para esse podcast aqui, porque hoje o nosso corpo produziu no mínimo 30 mg de dopamina, porque senão nós não estaríamos aqui. A produção de dopamina do indivíduo é de 12 a 60. Você vai ficando mais velho, vai passando o tempo, vai diminuindo, lógico, né? Se diminui de 12, é um estado de depressão. Você começa a ter preguiça, desídia, não quer sair, não quer viver, né? Se chega a 4%, você tem que procurar um profissional para ele te receitar o quê? Droga. A droga, o medicamento receitado vai disparar a dopamina para você ter sensação de viver de novo. E essa euforia é o que a droga proporciona, tanto o álcool como qualquer uma outra. A condição é que algumas são maiores e outras menores. E aí entra essa preocupação que você falou. Quanto maior a potencialidade, a maior potencialidade também de depressão. Então, quanto mais você dispara dopamina, menos ele produz, porque o cérebro vai identificar o quê? Que precisa de mais quando termina a sensação. Mas não é independente da droga. Se você bebe muita bebida, no outro dia você está de ressaca, não. Seu cérebro está dizendo para o seu corpo que ele precisa de mais bebida, porque aquilo é bom. E quando você usa uma pedra de crack, ele vai disparar 6.000 mg de dopamina em 15 segundos. Em 15 segundos você vai estar no estado de depressão, chegando a menos de 12 mg de dopamina no seu corpo. Então você vai sofrer realmente. Vai sofrer. E aí você não vai querer fazer uma outra coisa a não ser buscar outra pedra de crack para fumar. E o crack diferencia de todas essas outras drogas, porque enquanto o álcool ele tira o libido, te dá uma sensação de coragem, né? A maconha te dá prazer de alimentação, de comer, fome, né? O crack não dá, porque é muito prazer, ele só dá aquele prazer em 15 segundos, e quando o cérebro identifica a falta dele, ele vai fazer de tudo para que você volte a usar. Então a sensação de prazer do crack é usar mais crack. E eu... Antes da entrevista, eu assisti uns episódios, o Vitor até sugeriu alguns, assim, ele falava assim, quanto mais prazer a droga, mais rápido é o efeito. O efeito é muito curto, né? E a descida dela também é violenta. Até pensando bioquimicamente, né? Quando você falou que a gente acorda, o nosso organismo produz essas substâncias. A gente tem endogenamente, a gente tem a produção disso. A partir do momento que você faz uso externo, o cérebro também identifica assim, eu não vou produzir mais. Se está vindo externo, então a sua depressão é que até o seu organismo para de produzir, e aí você, além da droga que você parou de usar, o efeito foi embora, o seu organismo não produz, que fala, não, está tendo demais, eu vou parar de produzir. E aí tende a ter essa depressão tão severa, né? Tão severa. Buscando aquela
aquela sensação externa de prazer. E você citou algumas drogas que você consumiu, como o álcool, a maconha, o crack. Teve algum contexto entre a passagem de um para outro? Também foi o meio social ou foi algo que você quis buscar? Olha, a gente costuma dizer que é oportunidade, né, dada, né? Do álcool foi numa festa de aniversário, né? Então, você já relatou. A partir daí, toda festa de aniversário eu queria saber qual que era o adulto que ia me dar cerveja, né? Uhum. Por isso que hoje eu não vou mais em festa de aniversário. Criança de 10 anos, você imagina que ela vai atrás do docinho, do refrigerante. E já a maconha foi nas festas, né? Já com os adolescentes mais velhos, né? Na oportunidade que tive de conhecer, né? E não tem álcool hoje, porque você não tinha. Uma criança de 12 anos não trabalha, então não tem dinheiro. Então é só se alguém lhe der. E aí numa festa, eles têm mais a restrição de dar festas normais para jovem e adolescente. E aí tem aquele grupinho que sempre sai dali, vai ali e volta alegre, né? E eu pensei, esse pessoal não tá me chamando para essa alegria, vamos lá, né? E fui numa ida dessa, e aí conheci a maconha, né? E aí produção de maconha. Aí depois veio a cola de sapateiro. Não, a maconha é ruim, bom é cola de sapateiro, já nos carnavais, né? Porque na nossa época não tinha, até tinha lance-perfume, né? Mas a gente não tinha aquisição para isso. Então a gente se contentava com a cola de sapateiro ou com loló. É a mesma coisa, né? Do lança-perfume. E depois, quando eu fui para a aeronáutica em Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer a cocaína, né? Porque eu já tinha um poder aquisitivo, já recebia um salário e tudo. Então passei a cheirar muito cocaína nesse período, né? E me prejudicou muito, porque a cocaína era um poder aquisitivo maior. Então eu ganhava muito bem, mas não sobrava nada. Eu saía o dia com o salário, no outro dia não tinha nada, porque eu gastava tudo na cocaína. Eu sempre fui muito compulsivo, né? Aí entra uma outra doença além da dependência química. E depois de muito tempo que eu aprendi que é a adicção. Então, nem todo dependente químico é adicto. Às vezes o dependente químico, ele só é dependente químico social, moderado, né? Ou um usuário mesmo normal, como da cerveja. Eu conheci muitas pessoas que usam crack e vai para casa, tem a vida normal, continua com as esposas, não altera em nada. E aí eu aprendi. E a adicção está antes da dependência química. Muitas vezes a pessoa é adicta e nem é dependente químico, né? Então esse também era um outro fator que eu tinha também comigo e tive que aprender a lidar, né? Para poder recuperar. Bom, voltando um pouco até o nosso tema, né, que é a recuperação e esse exemplo de superação. Vamos começar agora a superar isso aí. O ponto, quando que você chegou... Você aceita mais água que a gente pega para você? Você pega lá, Fábio, por gentileza. Chegou assim e viu que você precisava de ajuda. Aí eu acho que é o ponto final, né, da curva para você começar a falar assim, não dá, porque eu sei que, eu não sei se a sua história se repete, mas é muito uma rotina de escutar que a pessoa tentou várias vezes. No nosso projeto de extensão, a maioria lá, e eles até falam assim, olha, o melhor jeito de se tratar é você conviver com pessoas que também são dependentes, que a pessoa te entende, a pessoa sabe dos gatilhos que às vezes você quer enganar pessoas, né, se colocando numa situação para sair daquilo. Quando que foi esse... Porque você já falou, né, assim, até com riqueza de detalhes, o tanto que você perdeu. E quando foi esse início de subida? Olha, é muito bom você falar dessa questão, porque muitas das vezes a gente acaba falando só, né, da perdição. E é onde mais interessante para as pessoas, por incrível que pareça, elas gostam da destruição. Eu já perdi fãs dos meus livros por causa disso. E nas minhas palestras eu falo muito, e eu acredito que meu filho, o Cauê, né, ele foi um pivô. Eu estava morando ainda com a mãe dos meus filhos, né? O Cauê tinha 6 anos e a Cauane, minha filha, tinha 3. E a mãe dos meus filhos é uma pessoa muito, muito centrada, muito equilibrada, professora, né, lá em Goiânia, da rede municipal. E ela dificilmente perdia a paciência, né? E como eu estava no uso abusivo e eu acho que aquilo incomodou muito ela, houve um dia que ela resolveu brigar comigo, né? Pela primeira vez, depois de 6 anos de casado. Ela brigou, e o Cauê, com 6 anos, acho que não entendeu muito bem, ele mandou a mãe dele parar de brigar. Falou, mãe, para de brigar com o papai. O papai ainda não tá no tempo dele. Só isso.
E nós paramos, como nós éramos pessoa... 6 anos. 6 anos. A Nossa. mãe do meu filho Aí. foi freira, né? Foi freira, 20 anos, né? E eu havia passado por um estado de seminário, né? 5 anos na igreja. Quando ele falou aquilo, ele calou nós dois. Como é que uma criança de 6 anos entende de tempo? Né? Criança de 6 anos vai pra escola, come, tudo, e quer brincar e não entende de tempo. Então ela falar que não era meu tempo ainda. E aquilo, então, houve um despertar na minha mente. Eu falei, eu não posso continuar aqui, né? Eu vou prejudicar meu filho. E, sobretudo, ele já tinha pego umas 2 vezes com lata na boca, fumando crack. Aí foi que eu chamei a mãe e falei pra ela, você tem que ir pra casa dos seus pais, pega o que você puder pegar dos seus móveis, pega um carro e vai pra casa dos seus pais e eu vou embora caçar um tratamento. Nisso daí, a metade dos meus móveis eu vendi pra Boca de Fumo, R$200. A minha caminhonete eu vendi na Boca de Fumo por R$100. E assim foi trocando as coisas tudo e fui parar na rua. Na verdade, o tratamento que eu não consegui buscar, eu achei na rua. E lá na rua, depois de uns 3, 4 anos, ali na rodoviária de Goiânia em frente, era o início de uma cracolândia naquele período. A polícia todo dia estava lá, dando baculejo, entrevistando o pessoal, vendo algumas coisas. E naquele dia, todo mundo empareado, sendo baculejado, sendo revistado e tudo. Na hora que chegou na minha vez, o cara não quis fazer. Falou, não, esse daqui não precisa não, esse daqui é um vagabundo, deixa pra lá. Aquilo me humilhou tão grandemente, tão profundamente, que eu pensei, nem a polícia quer mais eu. Já perdi família, perdi tudo, e agora, nem a polícia. Foi quando então eu procurei ajuda, naquele período, de um grupo chamava GED, que eles iam lá sempre, para dar alguma coisa, para ofertar tratamento, né? E esse grupo chamava Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, um programa do governo do estado. Eu fui atrás desse grupo, um dia acordei, depois dessa noite, né? Passei a noite toda vendo coisas, escutando coisa. Chegou de manhã, eu fui atrás desse grupo. Voluntariamente. Cheguei lá, falei, olha, não consigo mais, eu quero ajuda. E eles me levaram ao Centro de Tratamento de Álcool e Drogas, que era SEAT, do estado de Goiás. E lá, após uma triagem, me encaminharam para a Fazenda Nova Esperança, lá em Santa Helena de Goiás, onde eu passei por um processo de 9 meses de reabilitação, voluntariamente. Naquele período eu pesava 60 quilos. É o início que eu imagino. E essa ideia, assim, de talvez o que... Sempre que eu vejo, assim, essa ideia do cara, a ficha deu, né? Ou os que não, infelizmente, não chegam nisso, né? Acaba falecendo. A ficha deu. E aí, Fabrício, iniciou isso aí. E quando que entrou as suas, que eu imagino, né? Que você tem outras obras de arte que eu imagino que seus filhos sejam eles, né? Mas os livros, né? Porque o livro é um legado que você deixa. Esse podcast, eu agradeço novamente você, né? Está nos agraciando assim, com o seu testemunho. E os livros, quando que surgiu esse tempo, essa ideia, né? Que eu imagino que os livros estão um pouco escrevendo o que você relatou aqui pra gente dessa trajetória, né? Para ajudar essas situações, outras pessoas. Quando que surgiu o Fabrício escritor? Então, eu já havia passado por outros centros de tratamento antes da Fazenda Nova Esperança e sempre desistido. Começava, ele desistia, não concluía, como tudo na vida do dependente químico. Toda a história é igual. Você não chega ao tratamento se não chegar ao fundo do poço. Foi interessante você falar isso, né? Todo dependente químico, quando procura um tratamento, é porque ele já não está aguentando mais. Hoje, em muitos casos, isso é forçado, né? Nas internações compulsórias, involuntárias. No caso da Clínica Anjos da Guardas, que é uma instituição que foi inaugurada por mim, inclusive, em 2019. É mesmo? Nossa, Olha. Caramba. Eu que trouxe a Anjos da Guarda para Barra do Garças, né? E naquele período que eu fui para a Fazenda Nova Esperança, no primeiro dia que eu cheguei lá, uma sensação enorme, uma vontade enorme já de voltar e ir embora. Eu comecei a escrever. 6 horas da tarde. E aquilo, escrevi e a sensação passou. Contando, né? Eu tô assim, não sei se eu fico, não sei se eu quero e tudo. E aí, virou o dia. No outro dia, deu 6 horas da tarde, eu fui escrever de novo. Me deram um caderno de 10 matérias, grandona, né? E todo dia eu fui escrevendo e anotando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia.
e colocando tudo que eu sentia, tudo que eu estava vivendo, né? E eu falo até, inclusive, que 9 meses dá 270 dias, né? Eu passei 269 querendo ir embora. E no dia que eu queria ficar, que eu tinha que ir embora. Aí eu falei, ó, a recuperação é a arte de se contrariar. Porque eu consegui ficar aqui querendo ir embora, né? E agora eu quero ficar, pedir para ficar, queria trabalhar. Então esse é seu primeiro livro? Esse é o 270 dias. Você faz a gente colocar na frente para a câmera pregar um pouquinho melhor? Então esse é o relato de você dentro da unidade da terapêutica. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, cada conversa, cada sentimento, cada briga, todos os sentimentos. Aí quando eu saí, eu senti na obrigação, da primeira conquista da minha vida foi concluir um tratamento. Isso eu confesso, né? Tudo que eu havia tentado, eu nunca tinha concluído. Nem a faculdade. Né? Eu terminei a faculdade de filosofia depois, né? Agora em 2017. Então eu tive assim, a vontade de ir lá no SEAT, no Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, e levar aquele caderno, né, de tudo que eu tinha vivido e agradecer por eu ter concluído e tá me sentindo melhor. Mas pensando que eu poderia talvez voltar para a fazenda para trabalhar na fazenda, porque eu não tinha expectativa de trabalhar em nenhum lugar. E eu tinha medo de voltar ao meu campo de serviço, porque o meu campo de serviço, apesar de ser muito bom e eu ganhar muito bem, eu entendi que aquilo me levava um gatilho. A recaída. Eu falei, então lá eu não posso. E aí foi quando o grupo viu esse caderno, né? Falou, isso aqui dá um livro. Você vai trabalhar com a gente. E aí, ao mesmo tempo, já me enganjou numa comunidade terapêutica para me dar depoimento, para me dar palestra, e foram me treinando, me capacitando. Aí eu fui para a PUC fazer, eu lembro até hoje, para mim foi o maior orgulho da minha vida fazer um curso sobre dependência química da PUC, né? Que você pega o diploma, tem um curso aqui da PUC, né? Aí depois veio outro da Unicamp, vem outro. Mas esse curso era voltado para quê? Para você? Para dependência química, para poder aprender sobre a dependência química, para poder aprender. Isso tudo que eu falei, eu aprendi nesses cursos, sim, né? Sim. Como é que a droga age no corpo, como é que ela sai, como é que você procura o tratamento. Então hoje eu sou muito feliz hoje por ter ido mais de 40 cursos hoje mais online, né? Mas naquele tempo era mais presencial. Então eu tive várias universidades que eu tive a oportunidade de ir, tudo pelo o grupo executivo que me ajudava, né, a me capacitar e ter muitos cursos. E aí eles falaram, vamos ter que fazer o livro, né, desse projeto aqui, e aí a gente fez, mas eu já foi aqui em Barra do Garças, porque naquele período, em 2015, quando eu saí da fazenda, em 2017, tinha um pessoal que morava debaixo da ponte do Rio Araguaia. Era em torno de uns 30 usuários de drogas. Eu cheguei uma época, em 2013, quando eu passei em Aragaça, a usar drogas lá debaixo da ponte do Rio Araguaia. E aí, o prefeito, na época, em 2017, pediu ajuda a esse grupo em Goiânia, porque ele fazia parte do governo e tudo. Aí a gerente do GED falou, nós temos um rapaz que é daí de Aragaças, talvez possa ajudar muito. É o Fabrício, vou perguntar se ele quer ir. Na oportunidade, eu falei, quero. Até então, assim, eventos sociais, esses projetos sociais não tinha na sua vida? Não, eu estava recomeçando a vida de novo. Você tem ideia, eu trabalhei de 2015, depois do tratamento, até 2017, numa portaria de hotel recebendo R$600. Meu aluguel era 800. Eu ainda tinha que fazer R$200 para pagar o aluguel, né? E lá, só que lá era bom porque eu tinha onde comer. Então eu teve todo esse projeto de refazer minha vida novamente. De alguém que ganhava 12 mil por mês para não ganhar nada, né? E aí eu vim para Aragaças para poder fazer esse projeto em Aragaças, e foi o primeiro projeto que foi construir o Conselho de Políticas sobre Drogas, o CONPOD. E naquele período a gente constituiu o conselho e constituiu uma CNPJ para esse conselho, já dando toda a autonomia para a gente talvez estender o projeto, né? E foi quando eu trouxe o caderno. Então não foi o grupo executivo, ele só incentivou, tem que fazer um livro, tem que fazer o livro. Naquela oportunidade eu conheci o João do Couto, que é um produtor e tem uma editora aqui em Barra do Garças. Aí eu apresentei, né, o caderno a ele e ele falou, vamos fazer o livro, que vai ser bacana. E foi quando então nasceu o 270 Dias. Só que para nascer o 270 Dias, o João teve uma outra ideia. Ele falou, Fabrício, não tem como a gente contar a história do seu tratamento sem contar a história da sua perdição. Mais então, ou menos o que foi o nosso programa aqui, entender um pouquinho o contexto. Você vai ter que fazer e contar a sua história de como é que você chegou lá na fazenda. Aí me pôs para escrever. Né? Aí então surgiu o Fundo do Poço.
que apesar da cronologia, esse daqui ter sido escrito primeiro, esse foi lançado primeiro do que esse. Entendi. Porque tinha que contar a história, né? Foi quando eu falei que eu perdi uma vez uma fã, porque quando esse livro foi lançado, vendeu 3.000 cópias em 15 dias, né? E o projeto era construir o centro catequético da minha igreja, então por isso que vendeu bastante. E aí depois quando lançamos o 270 dias, já vendeu bem menos, vendeu 1.000 cópias, né? E quando as pessoas me perguntavam, nossa, eu gostei demais dos seus livros, eu li os dois. Eu falava, qual que você gostou? Ah, eu gostei mais do Fundo do Poço. Aí eu falava, não, a desgraça sempre vem antes da coisa boa, né? E aí as pessoas, meu Deus do céu, né? Ficava, eu tô perdendo os fãs, né? Aí eu comecei a parar. Mas essa foi a história. E aí esse conselho, né, de política sobre drogas, começou a fazer sucesso. Nós internamos naquele período, só em um ano, 120 pessoas. Eu colocava no meu próprio carro e levava para a Fazenda Nova Esperança. Lá é um lugar bem amplo, cabe muita gente. E comecei a pegar contatos, né, com outras comunidades, porque não estava cabendo lá. Então foi aí que eu comecei a conhecer outras unidades aqui e acolá. E conheci o Tavares, que era dono da época da Ágata, lá em Aparecida de Goiânia. Foi quando lá também ficou super lotado e ele teve a ideia, vamos abrir lá em Barra do Garças. Né? E nós muda CNPJ e abre lá Anjo da Guarda. E nós trouxemos em 2019 a Anjo da Guarda aqui para Barra do Garças. Hoje, graças a Deus, nós temos, né, também uma instituição feminina do mesmo porte, que é a Casa Vó Joaquina, né? Aqui também que a gente inaugurou, né? Porque a demanda foi muito grande. Sobretudo hoje, que as mulheres precisam e necessitam mais do que os homens. E a gente anda nas ruas hoje, a gente vê um número muito maior de mulheres. E na recuperação é muito mais complicado. As pessoas não gostam de trabalhar com as mulheres dependentes químicas. Enquanto eu tenho aí uma lista de 100 unidades terapêuticas masculinas, cada uma com 60 vagas, eu tenho aí 10 femininas e cada uma tem no máximo 10 vagas. Nossa. Inclusive, Fabrício, no final eu quero pegar o contato, se você tiver o contato, talvez eu fazer, esse ano a gente já tem uma parceria com a prefeitura de fazer na farmácia básica esse projeto. Vamos dar a gente ir lá nelas. Depois pra gente fazer o projeto lá assistencial. Hoje nós temos 30 mulheres. Lotado. E tem a Maria Madalena, do Pastor Parrião, que tem também 10 mulheres lá também, não tem vaga. Né? Então, todas essas unidades que são aqui. E a Ebenezer, que é... A Madalena já é voluntária, a pessoa tem que querer, né? E a Ebenezer também voluntária de homens. Por isso é um número muito menor. São 18 homens lá na Ebenezer. Também não tem vaga. Entendi. Aí as unidades particulares que cobram, né, uma mensalidade, elas conseguem internar também de maneira involuntária. A partir de 2019, o presidente Jair Bolsonaro teve um relaxamento nas leis de compulsória e autorizou, né, isso, para que as pessoas, a família pudesse internar o dependente químico onde ele quisesse, né? Estivesse dando um prejuízo, estivesse colocando a vida dele em risco, em perigo, ou da própria família, podia internar sem precisar ter uma ordem judicial, o que demora muito, né? Às vezes o dependente químico morre e a ordem judicial não saiu para o internamento dele, né? Entendi. Esse projeto, porque você já falou algo que, sinceramente, para nossa região, você já fez um trabalho extremamente impactante. Mas esses trabalhos sociais, assim, você tem, surge o projeto, início, meio e fim, ou é algo sempre contínuo, você está sempre num exercício nesse... Eu acho assim, igual você veio aqui, você até falou assim, não, a hora que vocês quiserem eu estou disponível a falar sobre isso. Isso se tornou muito acessível para a gente, foi muito acessível conversar com você, né? Mas esses projetos, às vezes ele tem início, meio e fim, ou sempre é uma coisa contínua? Olha, o grupo executivo de enfrentamento às drogas acabou, né, no estado de Goiás, em vista da mudança de governo. É o que acontece com todos os projetos que estão ligados apenas ao setor público. Houve a mudança de governo, o governo novo não quer trazer aquela coisa que fez sucesso do outro, porque ele traz a imagem do outro, então ele acaba. Assim também foi no município de Araçás, o conselho acabou, o projeto acabou. E eu decidi, com aquela CNPJ que foi criada, assumir ela e criar a minha associação para estar disponível a isso, para estar dando continuidade. Porque eu entendi, né, que aquilo foi uma valia muito grande para o município, né?
nós tiramos os dependentes debaixo da ponte, que subiam para roubar as pessoas, né, quando criou-se o problema realmente. Nós tínhamos um início da Cracolândia lá bem próximo ao cemitério, nós conseguimos controlar, né, e o sucesso naquele período de 2017 a 2018, um ano apenas, levou a gente a ir em 52 municípios do estado de Goiás, abrir os conselhos com a nossa experiência, né? Nós somos chamados ao Ministério da Justiça, Ministério de Cidadania, participamos do primeiro Fórum Internacional de Dependência Químicas em Campos do Jordão, com a nossa experiência, né, com o nosso trabalho. Nós éramos a única comunidade e o único conselho que chegava no dependente químico de forma direta e abordagem natural com eles, porque é a mesma linguagem, né? Eu como dependente químico, e nós passamos a entender que só o dependente químico para ajudar o dependente químico. Não adianta ter o conhecimento se não tem a prática, não adianta ter prática se não tem conhecimento, porque até mesmo porque outros dependentes que a gente recuperava e não tinha teoria, não estudavam, tentavam fazer a mesma coisa e o máximo que eles conseguiam era recair também. Então eu comecei a ver isso também, não adianta o cara só recuperar e não estudar a coisa, né? E isso hoje é o que mais tem dificultado os trabalhos, porque a maioria dos dependentes químicos, das pessoas em vulnerabilidade, são também a maioria um pouco intelecto. Sobretudo algumas analfabetas mesmo. Até não conseguem nem escrever e nem ler, né? Então isso torna mais difícil ainda. E por isso que eu decidi não abandonar o projeto e continuar. Meu telefone é 24 horas, as pessoas me ligam. Graças a Deus, hoje eu tô casado novamente, bem casado agora, graças a Deus. Quero mandar um abraço para minha esposa, a Clênia, né? E ela tem me aturado muito, porque meu telefone toca 2 horas da madrugada, 3 horas, porque esse é o horário que as pessoas mais precisam. E eu sempre atendo, né? Quero atender, quero pelo menos uma palavra amiga, se eu não puder naquele momento, né? E vou levando o projeto. Hoje, por exemplo, esses 2 livros a gente conseguiu ajudar a igreja. Mas o 3º livro, a gente consegue recursos para poder manter também a instituição. Agora, há um ano atrás, quando as prefeituras daqui viram a necessidade de ajudar mais, a gente conseguiu também, né, quitar algumas certidões e fazer também agora parcerias com as prefeituras. Então hoje nós estamos recebendo a ajuda da Prefeitura de Araçás, da Prefeitura do Pontal do Araguaia, da Prefeitura de Doverlândia e Iporá. Então essas 4 prefeituras nos ajudam e a gente dá retribuição também a essas prefeituras, ajudando essas prefeituras. Nós temos porque assim, né, Fabrício, não é a questão só de você ajudar o dependente, tem a questão social, porque se você não auxilia essas pessoas doentes, a coisa vai tornando uma proporção, igual você falou, vai criando uma cracolândia. Aquele ambiente, ele vai sendo desvalorizado. Eu acho que assim, o índice de roubo, de problemas pode acontecer, porque a pessoa perde o controle. Então não é só assim, não, um projeto, porque muita gente se incomoda de ver uma pessoa, né, assim, na rua. Mas também não tem a percepção ou o cuidado ou ir atrás de lugares ou de projetos sociais para acolher aquela pessoa, né? Aí senão, às vezes fala, não é problema meu, o cara tá ali, mas se ninguém não for cuidando, vai tornar um problema grande e vai te atingir, né? Então, assim, não é pensar assim, ele que levou isso e ele que tem que se virar. Não, as políticas públicas é isso, né? De você direcionar, às vezes, para quem mais precisa, e se não tomarmos uma atitude, e agradeço você, né? Em nome da sociedade estar fazendo isso, vai respingar em todo mundo, né? Sim. Então, né, é um cuidado da cidade, é um cuidado da cidade, né, para se prevenir, se dar dignidade a essas pessoas. E entrando nesse livro que você falou que foi um auxílio, né, que vem um auxílio financeiro, para até minha venda dele, né, depois eu quero que você deixe os lugares que a gente pode adquirir esses livros. Esse livro, Adictos Invictus, ele faz parte da sua história ou você já transcendeu e está falando outros exemplos? Então, o Adictos e Convicto, ele, por mais que pareça
na minha história, eu tentei tirar muito fora mesmo, para entrar mais num contexto geral. Tá. Essa ideia surgiu lá em São Félix do Araguaia, após passar um momento com o bispo Dom Pedro Causadáliga, e ter conhecido a palavra adictos num momento de tratamento que eu consegui passar por 40 dias e não consegui concluir, e descobri a palavra adicto, que era um adicto. Então, eu tive esse contato com o Dom Pedro, e lá ele me deu a oportunidade de ir lá no centro Dona Irene poder ter acesso, né, a documentos, a livros, para poder ler sobre o que era adictos. Então, adicto é uma pessoa que está presa a algo, não precisa ser necessariamente a dependência química, embora o termo hoje é usado, né, como escravo da dependência química. Mas o adicto na Roma antiga, por exemplo, era aquela pessoa que pegou um dinheiro emprestado, não conseguiu pagar, o devedor ia lá na justiça e cobrava para que a justiça desse uma carta de adicção daquela pessoa. Aí aquela pessoa era o adicto, né, daquele devedor. Ela teria que fazer qualquer coisa que ele pedisse. Ele seria o escravo dele realmente, até quitar a dívida. Então aquele adicto era a pessoa presa ao devedor, né? E aí eu busquei, e o contrário disso, né? E como é que eu faço para me libertar da adicção? E aí eu encontrei a palavra também dentro do latim, né? O convictus, que é a pessoa que está convencida de algo. Então, para mim libertar de algo emocional, tem que estar convencido daquilo, né? E sobretudo depois, quando eu fui pesquisar o convicto também na Roma Antiga, queria dizer aquele que consegue conviver. Como eu não conseguia conviver com ninguém, né? Eu pensei, gente, essa é a palavra que eu procuro para mim. Então, o livro eu peguei mais nesse termo e com a minha experiência eu fui buscando outros contextos científicos e colocando nele, acrescentando nele, para que ele pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis, sem ser em relação só à dependência química, ao vício, mas às emoções, ao relacionamento, né? Eu tive também alguns relacionamentos abusivos e eu vejo, sobretudo hoje, muitas pessoas presas a isso, né? E não há necessidade de como se livrar disso. E não há necessidade de você continuar com isso para ter uma vida. E assim eu entendo as pessoas adictas hoje, que nem precisam ter uma substância, às vezes procuram uma substância por causa da adicção e não entende. Por que eu sou um adicto, né? E aí, entendendo isso, já ajuda muito. Porque, para mim, a informação foi o que realmente me salvou. Eu usava drogas que eu não conhecia, que eu não sabia. Então, quando eu comecei a conhecer essas palavras, esses conceitos, a substância, o que eu estava usando, eu comecei a buscar, né, uma recuperação. Então, até aproveitar que a gente tá na UFMT, né, num local acadêmico, na universidade, você disse que você terminou o curso de filosofia após se recuperar, né? E essa conclusão de curso e tudo mais, ela te auxiliou, conseguiu te propulsionar para você continuar nesse caminho de ajudar as pessoas, de produzir os livros? Sim, eu comecei filosofia lá em Batatais, São Paulo, na Universidade Claretiana. Naquele período eu iniciei o meu seminário, né, na Congregação Missionária Claretiana, e aí, não concluindo, eu, quando estava em 2017, já em Aragaças, através do padre Dionivaldo, que é um escritor também, doutor em teologia, o Fabrício, o pessoal... Porque a Igreja Católica, ela oferece o curso de filosofia para os sacerdotes que vão ser sacerdotes, mas não dá o reconhecimento pelo MEC, né? Eles só fazem o curso de filosofia para se ingressarem na teologia. Hoje está mudado isso, hoje todos os cursos já são exigidos, mas naquele período não. A igreja tinha essa restrição. Até mesmo porque muitos desistiam. Então eles não davam o curso para depois ir embora. Alguns iam lá só para a procura do curso. Então tinha toda essa técnica, né, que a igreja usava. Hoje todos os cursos da igreja já são reconhecidos porque são feitos na PUC. Então nós tínhamos, eu tive essa oportunidade do Dionivaldo falar, Fabrício, estão reconhecendo os cursos de filosofia através de alguns institutos, algumas instituições, pelo MEC, você hoje faz até online e tudo. Então eu procurei em 2017 e consegui reconhecer o curso de filosofia, concluí, fiz mais um ano, né? Eu tinha apenas 2 anos apenas de estudado. E aí, com mais um ano e pouco, eu consegui concluir e reconhecer o meu curso. E foi o que me ajudou muito, porque aí você abre de novo. Então, eu tenho uma ideia, quando eu cheguei na universidade pela primeira vez, saindo de Aragaças, né, e em São Paulo, para mim era um outro mundo.
né? E realmente a universidade é isso, abre, né, o mundo. E ao retornar ao curso de filosofia, realmente minha cabeça abriu novamente para querer buscar o conhecimento, para conhecer mais ainda. Hoje eu tenho mais 2 livros escritos para poder produzir, né, para poder anunciar eles aí mais para frente. Já estão tudo pronto, né, só esperando a gente. E a cabeça do dependente, eu falo assim, usou tanta droga que funciona 5 vezes mais acelerado, né? Uhum. Então o João às vezes fica falando, Fabrício, nós nem terminou de vender o outro, terminou de pagar o Addict Convict, já está com mais 2, e nós estamos no para, né? E aquilo, eu sei que muitas produções talvez nem chegam a editar, né? Ficam pra gente, mas isso é o que realmente me ajuda. A gente, usando um termo bem chulo, mas nós estamos num curso de farmácia, a doença ela sai pela boca, então é necessário que você vomite o veneno para fora, né? E eu uso essa técnica para poder, até mesmo no podcast, né? Para poder colocar toda a minha doença para fora. Fabrício, cara, eu ficaria com você aqui horas e horas, mas a gente tem um tempo para seguir. Já entrando na nossa parte final e agradecendo mais uma vez, viu? Alguns relatos me emocionaram bastante, principalmente a sua virada, né? A frase que seu filho falou, eu achei fenomenal. Então, 2 coisas para a gente finalizar. Aonde a gente consegue adquirir, a gente pode deixar na descrição do vídeo também, se for um link, onde a gente consegue adquirir os livros. E uma mensagem sua final, principalmente o nosso público, a gente tem muito universitário, né? Um alerta para eles, talvez não para que esteja usando, né? Mas que evite a entrar nesses vícios devido à consequência, né? Assim, você mesmo, os relatos te tiraram tanta coisa da vida, graças a Deus, e a sua força de vontade, você superou, e essa é uma inspiração que a gente quer passar pro pessoal. Então essas 2 coisas, o livro e uma mensagem final principalmente para os adolescentes. Olha, o livro nós encontramos, como foi uma produção própria, né, e a igreja ajudou, então todos os livros você encontra lá na paróquia Senhor Bom Jesus de Aragaças, a matriz católica de Aragaças, na secretaria. O bom que comprar lá, o dinheiro fica lá, não é para mim, não é para a instituição, é lá. Tem todos os 3 livros. Né? Qual é o ponto? Desculpa, assim, tem algum outro ponto de referência para quem não conhece, assim, que a matriz já é um ponto, já deveria ser um ponto, centro, né? Fica no centro da Aragaças ali. Você chegando no centro, ali no Peixe, ali na rotatória do Peixe, perguntar onde é que é a igreja católica aqui, o pessoal já fala. É a antiga, onde era a antiga feira, né? O pessoal costuma dizer assim também, a antiga Rua da Feira. Né? Então lá tem toda essa produção desses 3 livros lá, e tem bastante livro, e se comprar ajuda muito a minha história, ajuda alguém que você queira ajudar, ou a si mesmo, e ajuda também a igreja. É bacana porque nós conseguimos reformar o centro catequético, que hoje está lá, nós estamos usando, tem um auditório, poltronas novas, climatizado, né, para as crianças e os jovens usarem nas suas catequeses. E isso foi pensado, tudo isso, na questão da confecção desses livros, né? E também nas minhas redes sociais, também, quiser entrar em contato diretamente comigo, com o meu celular, né? 66992229589, ou as redes sociais Fabrício Bujac, no direct já também consegue falar comigo, né? Fabrício Bujac, todas as redes sociais do Fabrício Bujac, Facebook, YouTube, Instagram. A frase que eu sempre deixo no final das minhas palestras é o seguinte: a cultura é que gera o uso, né? Sobretudo o abuso, a cultura, não é outra coisa. E a cultura também é capaz de libertar do uso, não é outra coisa. Legal. Mais uma vez, Fabrício Bujac. Foi uma experiência sensacional, tá bom? Eu espero que o pessoal de casa consiga usufruir e tirar bons proveitos desse bate-papo, que seja um exemplo, né, para quem possa vir, né, a correr esse risco. De qualquer forma, ou por outro lado também, é uma história de extrema superação, Então, obrigado por compartilhar. E você de casa, né, se gostou,
se puderem achar que esse conteúdo possa agregar pessoas igual a gente tem essa percepção, se você puder encaminhar esse vídeo, dar um like aí no vídeo, e quanto mais gente a gente conseguir propagar esse conteúdo, eu acho que mais pessoas serão beneficiadas e ajudadas, né, ou prevenidas para esse tema da aula de hoje, ok? Muito obrigado, Vitor, pela Obrigado, ajuda. eu também agradeço muito sua participação, né? Você mesmo manifestar interesse em participar do podcast, porque é um assunto que é muito, digamos que polêmico, assim, entre partes, mas ele é muito acolhedor, né? Às vezes eu tenho alguma pessoa que tá assistindo aí de casa, né, que às vezes tá meio, igual você falou sobre aquela questão do meio das pessoas, né, e tudo mais, pode influenciar na pessoa chegar a esse ponto de vício e tudo mais. É sempre muito bom ouvir relatos ou coisas assim, histórias de superações, para que a pessoa se conscientize, né? Acima de tudo, né? Muito legal, muito E ele falando, eu particularmente fiquei super curioso, eu vou atrás e eu quero ler os livros, porque a gente entendendo a história, a gente fica mais envolvido com a situação e quero mesmo. Então eu vou ser um dos primeiros a comprar aí, a adquirir os 3, além da proposta, né, e do intuito ser social, mas a história é muito bacana. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e eu espero vocês no nosso próximo programa. Até mais.